Pessoal, seguinte, acho que já formou os grupos, né? Vocês estão num grupo, certo? Tem dois ali, um aqui. Tem um aqui, mais um aqui, outro ali. Tá bom. Então, lembrem quais decisões que vocês tomaram aí, o que destacou, e tentem discutir um pouquinho por que tomaram as decisões. Pessoal, beleza? Instruções agora para o grupo. Lembra as decisões mais importantes que vocês acharam que tomaram e por que vocês fizeram essas escolhas e vão debatendo. O que vocês acharam mais desafiador? Ambiguidade, falta de informações, certo estresse? E tentem pensar aí se vocês reconhecem situações da vida real que estão refletidas de algum grau na simulação. Tipo, produtos que são testados, mas quando lançados, a indústria automobilística está cheia de exemplos aí, tá? Inclusive recente. Tá? E aí tentem relembrar na experiência de vocês se vocês reconhecem algum caso que a empresa conseguiu lidar bem com essas falhas ou que continua tendo dificuldades. Beleza? Então, 15 minutinhos para esse debate aqui. E aí, vou abrir para vocês, alguns de vocês falarem também o que responderiam no press release, tá? Por isso que não precisa todo mundo ter feito, alguns tendo feito já ajuda, tá bom? Então, discutam já também esses pontos e o press release. Tem alguém no meio do caminho? Mas ninguém foi. Não, eu release slide, não trabalhei. Aí a gente estava adaptando. Quase 100%, né? A gente está dando opinião individual. As primeiras perguntas eram, né? Eu tô pensando não vou nem dizer. Eu usei. É nóis. Ele tava falando meio que. E aí, quando apareceu o investimento, eu colocava sempre o investimento e Dá uma nota, né? Depois eu vou ele falou outra coisa, né? Totalmente. Você jogar metade, você tem informação nenhuma para afirmar. Tem informação verdade, você tem que ficar meio que só que você foi muito. Só que aí o primeiro problema é que você tem informação ainda. Calcular. Eu acho que precisão de pessoas mais novas e pessoas mais novas e mais inteligentes. E aí, no teste, a curacidade era top.
produto, ele se fudeu. Então, ali, cara, Mas na verdade, eu não sei. diretor de isso, ele fez uma amostra errada, então Acho que são eu montei sempre 6. Ela falou que a paciente lá que foi Tá tudo certo, até que eles mesmos sentiram elogio. eu acho que é informação. Eu falei, não tem papo, porque eu não sabia. Não, é o seguinte, Foi 7. então, eu entendi que são dois tipos. Primeiro foi criado o microprocessador que era usado na máquina, né? Eram dois tipos, eram uma Aí eu que a um funcionava, aí depois a dois não funcionava. Ou era a TV. Eram duas. Era mais nova, na verdade, Sabendo que o 20 anos a mais também. Também eu também só que não tinha Mais fácil, fazer quase 3 testes. eu da vida normal, talvez eu ia dar não. Mas aí aquela coisa da decisão. Antes eu descobri que, tipo, cara, Uma decisão e depois começaram a estudar. E você vê que não era isso. Mas se não desse certo, você ia quebrar muito. Dessa vez, né? Eu pensei, Daquela forma, né? Aí depois vão pra outra. esse mecanismo contra o cara, Acho que seja na dessa verdade, é forma, um né? Pelé no user experience. Minha avaliação. Qualquer retardado que trocar fita. Só que geralmente o resultado eu acho que era mais resistente, não sei. Cara, foi só escrever esse manual que eu lembrei. É o Outro produto que eu não tenho certeza. Tinha lá na capa. Não aquele Desde o início é não. Mas que tinha na capa. é o novo passado que As vai coisas dar que errado fez de na novo. caixa, entendeu? Mas até você fala que só foi com mais coisa aí. eu ia colocar 7, né? Dava assim. E a decisão de trocar o aparelho. Mas era incerto, depois que você. Não teve manual, não teve a E tradução. aí, pô, foi certo versus os outros. Foi acho que bem feito. Trocar o aparelho. Não era tradução, era que eu fui com os médicos, porque mexer com os médicos. Eu acho que foi 480. E a parte de 1 milhão, que você tinha que escolher um. Na gatinha de instruções. Ele falou o preço. Ele fala. Foi tipo eu. trocar a fita mesmo. Você quer mudar a fita. E aí eu botei. Não ia resolver o problema do cara. Eu ia fazer. Quase nada. O leitor lá.
Só que aí apareceu uma notícia assim. Falei, foda-se, eu fui médico. Mas eu pensei exatamente nessa taxa do convite. Tipo assim, eu não vou fazer uma coisa que eu não vou fazer, né? É diferente de um médico, você já tá perto do médico. Se o medicamento novo, ela vai estar confiante. Nossa, agora sim, o medicamento está bom. Eu pensei que Aí eu botei e-mail. Só que aí os médicos responderam assim. Mas eu quero posters maiores, então você tem que investir mais 300 mil. O pôster maior, cara, isso não tem preguiça. O médico fala, mas a gente tem muito paciente que não dá tempo de ser mais caro. Eu acho que o barato é sair caro, investigar, verdade, eles não dão eu fiquei botei dinheiro, aí eles só fizeram um translate lá. Aí na segunda vez que eu investi, assim, falaram que botar imagens. Pô, tinha que ter sido muito início esse. É a nossa equipe, velho. Demite todo mundo. Demite o cara de produto. Demitiu o seu a pesquisa de mercado não foi muito. Mas enfim, todo mundo foi porque o problema era user experience. Tem tanta informação lá que a pessoa não funcionários tem Unchanged, que é Não demitir. Feedback, essas coisas. É que assim também, né? Tem a questão da reclamação. Rápido, professor. experiência ruim. É Legal. Bom, né? Participação. então, assim, o cara, quantos táxis as pessoas Sério? Parabéns pela organização. Feito para não ter solução. Mas não tem Equipe, vai demitir todo mundo. Pessoal, acho que já deu para vocês debaterem um pouquinho. Vamos fazer aqui a plenária, né? Os grupos falarem um pouquinho. Eu queria que cada grupo trouxesse o que achou mais difícil. A segunda questão ali. O que vocês acharam mais desafiador? Ou até alguma outra coisa que não esteja ali. Quem quer começar? Fala aí alguém de algum grupo. Falta de informação. Falta de informação. Lúcio, né? Falta de informação. Ou informações meio... Não sei. Fala vocês. A equipe de pesquisa é horrível, mas eles tinham testado bem. O que mais? Eles erraram no teste. A amostra estava equivocada. Porque É. General User era mais velho, eles fizeram com pessoas bem instruídas e Falou, jovens. Eduardo. A culpa dos outros, né? Mas vocês estão dizendo, né? Então vamos lá. O que mais? Vocês aí no meio, o que acharam difícil? Gente, a falta de Isso. Tem falta de informação, mas tem muita informação e precisa também, né, Henrique? O Vinícius. Henrique Vinícius, né? Legal. O que mais? Vocês aí atrás. Pressão, né? O tempo inteiro chegando coisa e pedindo. Muito alinhado com a realidade, né? Muito sentido trabalhando. Você gosta de trocar a opinião da como ficar conversando, né? Beleza, pessoal? Tem realmente, você tem várias informações para cada decisão e daí aparece ali, decide, né? Mais ou menos E eu isso. acho que as opções também, né, eram muito limitantes. Quando você chegava, opção 1, opção 2. Eu, na minha cabeça, já pensava em 3, em 4, em outras opções. Ali não tinha como eu escolher. Isso é bom, isso é bom. Quando a gente fala do modelo racional, a gente vai ver que é impossível gerar todas as soluções possíveis, mas é interessante não se limitar a uma ou duas, porque eu já gosto mais de alguma, né? Mas, de fato, o simulador também, se tivesse muitas opções para vocês escolherem, ia demorar muito mais tempo, né? Legal. O que mais? Mais algum ponto? Fala, João. Também que não tem bem certo e errado, porque parte do grupo adaptou, sei lá, o que o consumidor espera e a outra parte do grupo tem que ser, são meus colaboradores, vou demitir todo mundo ou só uma parte, o que é mais importante? É. Se você olha interno ou para fora. Aí você tinha duas decisões, uma com resultado certo
Vai acontecer aquilo se fizer, e outro com um resultado que tem 33% e 67% de chance, né, de dar certo ou errado. Está ouvindo o coração da pessoa que tomou a decisão. Animal ou não? Na hora de, né, demitir alguém, né, não é uma coisa, no princípio, fácil. Fala, Lúcio. Eu acho que faltou desenhar todos os riscos. Porque, pelo menos, tipo, na minha leitura, parecia que o produto ia dar certo e a galera não tinha nenhum plano de contingência caso desse merda. Plano de contingência também entra no modelo nacional amanhã. A gente vai discutir isso, né? E, de fato, pode haver uma tendência a gente ter um planejamento meio otimista em alguns momentos, né? E não levantar todos os riscos. Legal, Lúcio. Mais algum ponto? Está discutindo aqui a falta de dados muito raso. Ficar nervoso para você entrar mais no detalhe. Cara, me dá mais informação. Eu respondia para a CEO assim, eu preciso de mais. Mas eu vi que não adianta. Me dá uma informação mais certa, por favor, né? Fala do Marcelo, comentar. Só que a origem do problema está na engenharia de teste. Acho que já acho ocupado também. Os testes ali não simularam tudo que tem que simular. Foi muito controlado em ambiente, em laboratório, mas não foi para o mundo real, não foi simular mais situações. Perfeito. Vocês lembram de alguma situação, de algum produto, de algum lançamento que teve algum problema depois de lançado? Em alguns casos. Oi? Apple Vision agora. Apple Vision, né? Cybertruck. Diz que até a porta corta, né? Que o capô também corta. Se você atropelar alguém, vai rasgar. Diz que a porta não abre se tiver muito frio. O Cybertruck Pedal descolando. Pedal descolando, exatamente. Um super bom, né? E parece que eles querem cobrar alguns $1.000 para corrigir alguma coisa de ferrugem 11 dias depois que o carro foi comprado. É o que está acontecendo com o Cybertruck agora. Fala, mano. Um comentário do Odomar, que assim, já tive uma experiência profissional nisso, é quando alguém é contratado, eles falam, o problema está no teste, tá, mas o problema já existe agora. Isso é interessante, porque às vezes a gente fica focado no passado, mas alguém tem máquina do tempo aí para me vender? Para a gente voltar no passado? Eu pago bem se alguém tiver, ninguém vai ter. Tem que ter a solução. De fato, como é que a gente constrói a partir daí pode ser uma boa lição para os casos reais. Mais algum caso de crise de lançamento que vocês se lembrem, não? Teve o Chevrolet Bolt lá, né? Também. Pegava fogo, né? Pegava fogo, inclusive, no primeiro momento, a CEO tentou desviar um pouquinho, não é tão problemático. Tem até uma entrevista, Mary, quando não lembro o nome, está até citado ali. E ela tentou desviar do problema, e aí foi inevitável, teve que fazer recall. Né? E a Toyota já teve esse tipo de problema, né? Que é uma empresa que tem, no automobilístico, né? Uma fama muito boa de qualidade. Fala, mano. Qualidade japonesa. É um mercado meio nichado, mas assim, é interessante, por exemplo, a Harley Davidson teve um problema muito sério de recall e ninguém ficou sabendo porque ela foi tão light fazendo um recall bem específico que ninguém no mercado ficou sabendo. Qual empresa mesmo que eu não escutei? Harley Davidson. Harley Davidson. Tem um aluno da turma também que usou 3 aulas diferentes exemplo da Harley Davidson, que todo mundo tem que gostar de moto, cultura, né? Enfim, aí a gente já desvia para outro assunto. Então a Harley Davidson foi mais discreta, mas sem deixar de... Quer dizer, então ela tinha informação de cada consumidor, deve ter entrado em contato com o consumidor para não dar, né, tanta repercussão, não prejudicar a imagem e ao mesmo tempo resolver o problema. Beleza? Agora, imagine que vocês fossem a CEO da empresa e tivessem, então, que responder aqueles repórteres famintos por um furo, né? Famintos por um problema, para, né? Empresa marrom, como dizia antigamente. Quem que pode trazer aqui? O que vocês falariam nessa situação que não foi resolvida? Concordam comigo? Alguém conseguiu resolver a situação aí, não? Eu consigo jogar antes ali, né? Joguei 6 vezes e nunca consegui resolver, porque a simulação é feita para isso. Ela não é uma simulação com uma resolução. É para dar errado, para a gente chegar no final sem saber exatamente o que levou aos problemas, embora a gente possa desconfiar que tem alguns culpados, problema no teste, mas, enfim, não se tem uma solução, a resolução definida. Então, alguém quer arriscar, se fosse o CEO, a CEO, o que falaria? Fala, Domar. Não precisa ser o Odomar, não. Mas eu justificaria o seguinte, tudo que é lançado, né, tudo que vai da teoria para a prática, realmente tem algumas alterações, mas os investimentos estavam sendo feitos, a atenção no mercado, com várias
com vários viés, né, de investimento, de uma área médica, de uma área de comunicação, de marketing, colocaria isso através do marketing público, para publicidade, para mostrar que o cliente final estava sendo valorizado, que estava sendo investido e que não tinham deixado isso de lado. Isso aí para a reputação do nome da marca, entendeu? Sim. Pegava esse gancho. Vamos explorar esse ponto. Quer dizer, estamos fazendo ações para resolver. Esse que é... Reconhecemos o problema, mas estamos atrás. Isso, ó. Foi bem franco aí. Quer dizer, reconhecemos que tem um problema, estamos fazendo ações e investimentos para buscar resolvê-lo. Mas você faria, não, já resolvemos? Você falaria isso? Não, né? Eu acho que tem que ser sincero, né? Falar real, né? Franqueza, transparência. Mas nem. Fala. Quem quer falar aqui? É a Júlia? Não, desculpa. Não pode falar. Não. Você falou da franqueza. Aí a gente comentou aqui, mas nem tanto. Porque... Qual que é o limite? Você tem uma sugestão de limite da franqueza? Acredito que ali é muito mais em reconhecer que o produto tem oportunidades. Acho que não falar em problemas, mas oportunidades ali é também uma palavra-chave. Você está fazendo um frame de problema mais positivo, né? Não um frame negativo. Isso vai ter a ver com a simulação daqui a pouco. Perfeito, legal, Júlia. E trazer justamente o enfoque no que está sendo feito para minimizar qualquer impacto para o cliente. Não necessariamente quais são os dados internos ou qualquer coisa do tipo. Sim. Professor, eu acho também que a linguagem que você usa, né? Então, quando você faz um press release com uma forma formal de falar, aquele vocabulário corporativo, os senhorzinhos lá que usam o equipamento não vão entender nada que você está falando. Então, tem que ser uma linguagem adaptada para o público que você quer atingir, né? Sim. Fizemos um due diligence para não sei o que, não sei o que. Na loja vai bem due diligence. Esse ponto, né? Como é que você também se comunica de uma forma simples para que os clientes que eventualmente sejam prejudicados, e muitos vão ter uma faixa etária, em algum momento você percebe que o nível educacional também, quando foi testado, é maior do que o nível educacional médio dos clientes, né? Então, tem uma linguagem acessível. Mas, assim, não expor demais, não ter um enfoque positivo, somando ali, estamos fazendo ações, transparência, não quer dizer que exista uma transparência irrestrita total para tudo que é assunto. A gente nem consegue fazer isso no mundo real, mas, com certeza, mentir ali ou trazer informações que vão ser difíceis de entender ou vão expor também não é interessante, né? Então... O problema é que todas as resolve esse problema. Se colocar à disposição, o problema vai ser resolvido. E a primeira e-mail da CEO, ela no final fala, não sabemos como vamos resolver ou quando vamos resolver aquilo ali. Ah, peraí, eu não estou acreditando que você vai resolver. Então, aquilo ali eu achei extremamente vago a maneira como ela escreveu. Eu não escreveria daquele jeito. E até do ponto de vista de investidor, né? Se você está escrevendo uma carta dessa, se é o sul da companhia, se for dessa maneira, e se é investidor dessa empresa, você fala assim, cara, deixa eu ver. Vai dar merda esse negócio aqui. A maneira como escreve, porque o problema tem, só tem lá, a gente sabe que tem, então você... Na linha que o nosso produto era tão inovador e disruptivo que nós falhamos em não ensiná-los. Então, investimos $500 milhão em comunicação e tal. Estamos continuando a ouvir porque toda inovação tem percalços. Eu fui nessa linha. Eu tive uma parecida com a dele, mas no sentido que por ser um produto novo, uma tecnologia nova, a gente não tinha dado para saber como é que as pessoas iam interagir com ela. Sim. Então, aí, conforme as pessoas foram utilizando, a gente foi descobrindo novos padrões de uso e aí a gente estava atualizando a ferramenta para conseguir atender esse novo padrão, que nem as pessoas sabiam como iam utilizar. Muito legal. É o discurso da inovação. Muito legal. E aí, mesmo vocês achando que a culpada é teste, P&D, vocês poderiam dizer, mas a gente fez vários testes e o FDA aprovou. Foi aprovada a venda do produto, mas ele é inovador. Eu acho que assim, pelo menos a linha que eu coloquei ali foi na questão da confiança, que a gente estava aberto ali a qualquer dúvida, problema, recall de produto, que eu acredito que se acho que tem qualquer parte negativa isso na marca,
as próximas vezes que eles foram comprar um novo produto, vai ficar atrelado essa relação ruim que teve. Então, acho que resolver esse problema, mesmo tendo prejuízo ali, de, cara, vou fazer o recall, vou te dar um novo aqui, vou te dar um ano aqui, para ganhar a confiança do cliente ali. Sim. Para não perder reputação e não perder vendas lá na frente. Perfeito. Qual que é o seu nome mesmo? Paulo. Tem mais de um Paulo aqui, tem um ali também. Então, pessoal, para a gente não se delongar mais, acho que vocês transitaram pelos tópicos principais e foram criativos aqui nas ideias, né? Não se limitaram ao que seria um básico, mas são 4 pontos aí. A empatia, aqui, congelou, peraí, deixa eu descongelar. Acho que demorou para ir, peraí. Bom, agora foi, né? A empatia, a transparência, mas não uma transparência irrestrita que só vai dizer, ó, a gente errou, fizemos tudo errado. Até porque a gente não sabe onde foi o erro, exatamente. A gente desconfia, né? Os próximos passos, o que está sendo feito, o que já foi feito, como vocês falaram, os investimentos que já estão em andamento, e você até aceita o prejuízo, né? O Paulo falou, aceita o prejuízo, né? E a questão da empatia tem a ver com o que você falou, de uma linguagem fácil, que você mostra que você se preocupou. Eu sinto muito por isso, né? Mas um cuidado aí em relação a uma liability, né? Não sei se alguém trabalha aí com a advocacia, com direito, né? Por que você acha que eu escrevi tanto? Por quê? Porque aí, se de repente fala, não, a gente errou e é culpado, e ainda mais nos Estados Unidos, que é a pátria dos advogados, né? Você cai na rua e já tem gente processando, não é verdade? Acho que tem essa situação, e aqui no Brasil poderia ocorrer também. Beleza, pessoal? Então, a gente não sabe as causas. Agora a gente vai para uma segunda sessão do debriefing, e aí o simulador me indica algumas pessoas para eu pedir para participar, tá, pessoal? Se vocês já estão participando, não tem problema, não. Aí eu tenho aqui o Wagner e o Marcelo Leal, que no primeiro momento, cadê o Wagner e o Marcelo? Só para Wagner aqui, Marcelo está aqui. Vocês concluíram que era um problema de mau uso. Mau uso, né, do Vivax, certo? E por que vocês concluíram isso? As informações que a gente tinha. Sim. A gente percebe que foi induzido um pouco ao erro e a gente não tinha todas as informações. Os dados induziram a gente que era mau uso mesmo. Sim. Então, vejam, o que aconteceu com eles? Vocês tiveram que responder 2 pesquisas. Na segunda, vocês aumentaram a nota para mau uso ou diminuíram a nota para o device, tá certo? Do equipamento. Agora, o Rodrigo Fonsati e o Vinícius, eu só não sei qual... Rodrigo, vai o Rodrigo aqui, que tem 2 Vinícius aqui. Vocês concluíram que era equipamento, não é? Cadê o Rodrigo Fonsati? Bem, pelos mesmos motivos. As informações que tinham ali, para mim, pelo menos indicavam que era mais o equipamento que falhava. E também com a premissa de que, apesar de eventualmente poder ser mau uso, tem que ser utilizável. Ficar esperando que o cliente descubra como usar. Sim. Então, um problema de produto no final. Perfeito. E na segunda rodada, você, né, de alguma forma, ficou mais convicto de que era o problema do equipamento. Alguém já falou de viés aí, né? Professor, eu continuo achando que é mau uso, mesmo com a falha que teve. Sim, mas ele acha que é equipamento. Não, então, mas é porque não definiram a forma de usar desde o início e não explicaram para o consumidor. Ó, aí já vem uma primeira lição que está lá no final, na verdade é a última lição. O simulador induz vocês a achar que é uma causa só e faz vocês votarem. E problemas complexos vão ter mais de 1, 2, 3 causas. Essa lição final que eu estou antecipando porque o Marcelo já trouxe aqui. Mas o que acontece de fato? Por que eu separei vocês em grupos ali? Porque metade da turma ficou no user A, recebe a primeira informação, dando a entender que é mais mau uso do equipamento. E metade recebeu uma primeira informação, dando a entender que era problema do equipamento mesmo, né? Do microprocessador do equipamento. O que acontece? A segunda informação era igual para todo mundo. Então, o que aconteceu aqui?
você recebeu uma informação diferente da dele, em primeira rodada, mas vocês receberam a mesma informação exatamente na segunda, e essa mesma informação te tornou mais convicto do inicial, e você também. E outros aqui também, tem outras pessoas que polarizaram o viés de confirmação. O que acontece? No primeiro momento, vocês criam uma crença de que é mau uso, ou que é equipamento. E o fato de vocês terem criado essa crença induzida faz com que as mesmas informações sejam filtradas. O que tiver mais a ver com o mau uso, você vai captar isso melhor e vai validar. E se tiver informação ligada ao equipamento, você vai invalidar e assim por diante. Então, esse é o famoso viés de confirmação. Pode falar, estou ouvindo. Então, a conclusão é que a equipe é ruim, porque desde o início induziu a gente a tomar a decisão errada. Não é tão ferro e fogo, né? Então, porque olha só, muitas vezes a gente vê más decisões erradas, e atribui alguns motivos, né? É burro, né? Falando aqui no linguajar que eu não recomendo, mas falta de inteligência, falta de expertise, conhecimento sobre aquilo, né? Problemas de personalidade, ou até motivos errados. Vou sabotar, ou vou querer ganhar mais para mim, né? E vou prejudicar o outro. Mas, muitas vezes, não é o que está por trás, né, de uma má decisão. São os nossos vieses, né? E esse que é o ponto, né? Essa é a grande lição aqui do processo decisório. Professor, poderia ter também uma falta de conexão, porque eu senti muita falta de conectividade entre os departamentos. Chegou um determinado momento que eu senti falta da presença do marketing, do pessoal de venda, do pessoal, como é que a gente vai fazer? Faltou integração, né? Mas o simulador realmente não caminha por aí, ele vai mais ser, é que nem um outro aluno falou, é um simulador gerador de viés. Mas com certeza, essa é uma reflexão importante, quanto que a equipe está coesa e com o mesmo objetivo e interage de forma adequada. E muitas organizações têm os feudos, os silos, né? Talvez seja uma analogia para o que você está trazendo, né, Amanda? Acho que é isso que você percebeu aí. Vou mostrar um slide só. Vocês já ouviram falar do Kahneman? Já ouviram falar do Kahneman? Que ele tem o livro do que comenta sobre os sistemas, né? Já fez, Mário? Semana passada. Você conhece o Kahneman? Já viram? Não, é o jogador. É o do Grêmio. O Kahneman. O cara começou a estudar isso em 74, só foi ganhar prêmio Nobel em 2002, tá? Então demorou, uma vida inteira que ele usou para estudar isso de uma forma mais simples hoje. Amanhã a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe, antes de eu passar os resultados aqui e outros vieses, tá? Vou só dar uma altada aqui num slide, né? E qual que é o ponto importante? Esse aqui tá meio devagar hoje, hein? Isso aqui não tá... agora foi. De novo. Não, mas agora tá certo. Vamos ver. Congelou. Vocês estão vendo aí, né? Aí foi. Mas aqui tá invertido com os outros aqui. Então, o que acontece, pessoal? Os estudos aí do Kahneman, que não são só dele, né? Tem vários outros autores, inclusive pesquisadores de neurociência, vão mostrando que o viés é inevitável, porque a gente tem dois sistemas cerebrais que funcionam simultaneamente. O sistema 1 é o intuitivo, é o sem esforço. É aquele que a gente usa em 90%, 95% dos casos e muitas vezes não vai dar problema. Esse é o que escreveu rápido, sabe? Oi? É rápido e devagar, exatamente. Esse mesmo. Esse mesmo. Então, o sistema 1 é o rápido. Rápido e devagar. E o ruído, né? Oi? Esse outro livro famoso dele é Ruído. Ruído. Tem muito também, né? Você ouve... Com certeza. Um monte de informação pipocando, tem um monte de informação inútil ali no meio. Também tem isso. Poucas informações são úteis e mesmo elas não chegam a uma conclusão, né? Então, o que acontece? Os estudos vão mostrando que, mesmo que a gente queira racionalizar e usar o sistema 2, que é mais de esforço, que privilegia o racional, a cognição, a gente sempre está com o sistema 1 funcionando. Então, todas as nossas decisões individuais vão ter uma reação, primeiro, do estímulo intuitiva, em 0,3 segundos, que os estudos de neurociência vão mostrando, e meio segundo para uma reação mais racional. Quando a gente dá as instruções para vocês aqui, o que a gente tenta fazer? Com que vocês tentem parar e pensar, façam com calma, anotem, para que vocês tentem usar o sistema 2, né? E não só cair na primeira visão que vem. Lembra que eu falei de criar uma imagem consistente? Então, a gente vê, por exemplo, a palavra banco. O que vem à cabeça de vocês? Banco. Dinheiro.
eu estiver numa loja de imóveis, Cadê? banco também vai ter algum lugar de sentar. Então, a gente vai fazendo associações para você estar claro, banco é dinheiro. Até o MBA de finanças, normalmente, quando eu faço a pergunta, a maioria das pessoas vai responder isso, né? Tá certo? Então, a gente é bom nisso. O ser humano evoluiu para fazer isso. Se a gente ouvia um barulho no meio do mato, a gente não queria saber se era uma folha caindo ou se era um leão que está querendo comer a gente. A gente foge. Né? Os falsos positivos, os falsos negativos, enfim, não é bem o foco aqui. Mas um ponto importante é que todo mundo aqui está sujeito a viés. Às vezes, os viés do sistema 1, eles não ter muito problema se é uma decisão um pouco importante, se é um assunto conhecido. Veja, o sistema 1 também alimenta o sistema 2. Quando vocês aprenderam a dirigir, era fácil? Todo mundo dirige aqui? Né? Tem que parar e pensar, né? Até você automatizar. Então, o que acontece? Enquanto você está aprendendo a dirigir, você usa o sistema 2. Para, pensa, até uma hora que fica automático. E aí o sistema 1 cuida disso. Aí você consegue ouvir uma música, conversar com alguém, nada muito complexo, não recomendo, né? Mas dá para fazer até uma segunda coisa simultânea, né? Se a gente tem algo muito treinado, né? Ou aquela, eu esqueci o autor agora, mas das 10 mil horas de treinamento, um exemplo é os Beatles, ficaram 5 anos lá, tocando em porão, em Hamburgo, na Alemanha, até que criaram uma proficiência tal que destacou eles, né? Então, os sistemas interagem. O sistema 2, ele está ali, mas ele precisa ser acionado e ele não vai conseguir se libertar totalmente do sistema 1. Então, esse aqui é o conceito principal de origem do viés. A gente tem outros vieses aqui na simulação, ainda vou voltar para a confirmação, tá? Tem mais 3 aí, de âncora, de sunk cost e de framing. Eu falei do framing aqui, colocar a questão positiva ou negativa, são formas diferentes de ver o mesmo problema. Mas, um outro material que eu tenho, ele vai criar um quadro e fala, se a gente quiser, tem mais de 120 tipos de vieses diferentes, tá? Então, a gente estava batendo papo, acho que você falou viés também, eu falei, eu vou ficar quieto. Eu dou a instrução nossa. Por que eu não coloquei o plano de aula antes? Por causa da natureza da simulação. Se eu já falasse aqui, vamos falar de abordagem comportamental e vieses, aí muitos aí já estariam talvez mais espertos, estragariam um pouco a surpresa, tá bom? Desse método de simulação. Ok? Então, a gente vai ter um pouco de, digamos, um dos fios condutores do nosso curso. Em cada tema, a gente vai ver que algum viés vai estar ali, ou atrapalhando, ou até ajudando a agilizar em situações menos complexas. Eu brinco que como o anjinho e o diabinho, né, na nossa cabeça aqui. Tem um viés, quando ele dá certo, positivo, e faz a gente resolver rápido uma situação, ele funcionou, né, foi funcional. Mas, muitas vezes, em situações complexas, como o que a simulação tentou trazer, ele pode atrapalhar o nosso caminho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado da simulação. E isso aqui já é o material de amanhã, tá? O PowerPoint de amanhã, que eu abri aqui um slide. E, enfim, são esses 4 que a gente trabalha na simulação, confirmação, o custo incorrido. Sabe aquela história, você comprou uma ação e a ação caiu, não tem perspectiva nenhuma, mas deixa eu ver, vai melhorar, deixa eu ficar ali, ou até compra mais porque caiu e não tem perspectiva racional de subir, é um sunk cost. Ou investir no sistema de TI miraculoso, né? Que é uma maravilha, mas ele precisa de customização, precisa de ajuste, eu vou investindo, porque eu já gastei lá atrás. Quem que falou aqui, agora há pouco, o que foi, acho que a Amanda. O que aconteceu no passado, a gente tem que quebrar e olhar daqui para frente. O problema do sunk cost é justamente esse, a gente fica meio preso no passado. A gente tem as explicações aqui, o conceito é esse, a tendência da gente validar mais informação que combina com a nossa crença anterior. Todo mundo aqui já é bem grandinho, então a gente já vai formando nossas crenças. E mesmo pessoas bem jovens também vão formando as suas. Então, quando chega alguma coisa diferente que contradiga, a gente tende a não aceitar aquilo, né? Muitos de nós, muitas vezes, vão querer ver não a realidade, mas o que a gente quer que seja a realidade, tá? Aqui alguns exemplos. O estudo de pena de morte. Pegou uma turma que era a favor da pena de morte, que acreditava que reduzia o crime, e uma outra turma que não acreditava na pena de morte. As 2 turmas receberam 2 artigos, muito bem fundamentados. Um que defendia que a pena de morte reduz criminalidade e o outro que não reduz. A turma que já acreditava que pena reduzia, continuou com a mesma opinião, mesmo tendo os 2 artigos iguais. E quem já acreditava que não ajudava na redução de criminalidade, continuou na mesma linha, tá?
E aí, em política, aí a gente encontra isso, né, a qualquer tempo. Nem precisa entrar muito nesse exemplo, imagino eu. Basta a gente ver a polarização, né? Polarização de visões, tá? Bom, vamos ver o resultado de vocês aqui. Foi até interessante aqui, porque a gente tem um resultado agregado de milhares de pessoas que estão fazendo essa simulação da Harvard, né? Deixa eu ir lá para o meu cockpit aqui. Olha só, vocês estão conseguindo enxergar aí? Não, tá pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse zoom aqui rapidinho. Ctrl mais. Ó, aprendi mais um agora. Só não precisa achar o mais aqui. É só clicar na página. Tá vendo? Ó, vocês estão me ensinando. Aí, ó. Funciona mesmo. Estão vendo? Estão vendo? Ó? Então, o que acontece? Agora tá melhor aí, né? O verdinho são vocês, tá? O azul é o agregado de outras simulações, tá? Então, os Type A são aqueles que receberam o mau uso e o B é o equipamento, tá? Então, a maioria aqui já foi meio que caindo na informação, que fazia bastante sentido, embora não todos. Então, aqui, quem recebeu aqui, colocou mais nota para mau uso. E aqui, uma boa parte, mas não todos, ó, alguns aqui não caíram no viés desde cara. Aqui na segunda, algumas pessoas não tiveram viés, mantiveram o que tinham ou deixaram igual, e a maioria ainda manteve. E aí, a polarização. Então, 6 de 18 no tipo A e 9 de 16 no tipo B, tirando aqui a Melissa e a Marcela. Então, na verdade, são 6 de 17 e 9 de 15. Polarizado, que é os casos que eu puxei aqui do Marcelo, do Rodrigo, mais alguém aqui que eu tinha puxado, desculpa, gente, é muita gente. Mas, enfim, e tem vários outros casos. E é normal, nem todo mundo vai cair no viés, alguns vão ser mais desconfiados, depende muito de como você responde a primeira. Né? Se você responder 4 e 2, é diferente se você já responder 7 e 1 ou 7 e 0, aí você não tem muita mudança, então pode acontecer do unchanged. A maioria dos unchanged, eu vi aqui, são pessoas que já caíram no primeiro viés e apenas mantiveram a nota. E a primeira vez que eu fiz, sem ler muita instrução, eu fiz isso. Eu peguei, acho que o tipo A, já coloquei mau uso lá em cima, nota 7, aí eu não tive que mudar. Aí alguns unchanged caíram também no viés, tá? Então houve essa polarização. Mas a turma esperta aqui, ó. O pessoal do usuário A, né, foi melhor do que a média, não caiu no viés aqui, ou pelo menos não foi, né, não manteve a linha inicial, mudou, tipo, baixou a nota de mau uso, se era essa a instrução, ou aumentou a nota do device, tá? Beleza, pessoal? Ok? Aqui eu já fiz uma cópia dos resultados específicos de vocês, tá? E eu vou postar no Blackboard depois, tá? É que eu vou terminar isso aqui de fazer depois, provavelmente hoje não vai dar. Mas eu tenho aqui, isso aqui é o resumo que eu tenho, e a gente tem os dados de cada um dos outros vieses, tá? Aí, deixa eu continuar nessa dinâmica que eu anotei aqui. Agora, algumas pessoas, quando precisaram investir ou numa campanha, né? Ou em novas instruções, não é isso? Algumas pessoas aí escolheram um caminho e investiram 4 vezes. Deixa eu pegar aqui. Eduardo, Paulo, Maíra, Natália, Carlos. Vocês conseguem explicar por que vocês continuaram mantendo pelo menos parte do dinheiro investido no caminho original? Foi mais ou menos isso aí também. Também. Então, aqui deu bastante. Vamos ver o resultado agregado. É que esses foram os primeiros que apareceram para mim. Esse viés aqui é o que dá mais mesmo aqui no sunk costs. Tá nice. Espera aí que vai dar certo aqui. Se der problema, é só voltar ali. Repetir de novo. Ó, por isso que é bom, ó. Espera aí que vai dar certo, pessoal. Ó, já voltou. Sunk costs. Ó, 65% da turma fez 4 investimentos, tanto que o cara já se reconheceu. Aqui o Eduardo foi um dos primeiros, acho que apareceu para mim, o
Paulo Duarte, a Natália, o Carlos. No último eu mudei um pouco, mas os 3 primeiros foi igual. Mas ainda, ó. Mas ainda manteve ali. A Maíra acho que trouxe bem uma palavra. Eu sou coerente, pô, eu tentei ali. Só que o que vinha de informação? Não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo. Continuou. E, gente, mesmo que quem tenha investido em instruções, não ia dar certo. Quem tinha investido em campanha, não ia dar certo. É para não dar certo. Tá? Então, não sei. Você quer falar? Eu pensei no risco de mudar de estratégia numa situação crítica. Então, pensando em probabilidades, eu falei, pô, deixa eu continuar. Deixa eu continuar, porque eu já tô fudido mesmo. Então, pô, é pior um pouco desse, não é nada. Não. Eu fiz isso também. Na segunda, eu comecei a quebrar investimento. Só que aí ele conta, se você não mudar de investimento, você está caindo no viés. Então, as pessoas com 2 investimentos, no segundo, elas já tiraram dinheiro onde elas tinham colocado. Eu não sei se alguém aqui lembra de ter feito isso. Já na segunda, eu já mudei. Você levantou a mão aí? Como é que você chama mesmo? Ricardo. Ricardo. O Ricardo já teve aí, já mudou antes. Quer falar? Eu botei mais do que eu já tinha colocado antes. Acho que veio para seguir na coerência, mas ao mesmo tempo pensei, pô, mas se eu tiver errado? Vou mudar talvez um pouquinho no outro. Mas também acho que entra meio que no que o Eduardo falou. Se eu dividir esforços, eu posso... Isso. Mais algum comentário? Sacaram aí o viés? Então, à medida que vocês fizeram um primeiro investimento, a necessidade de manter uma coerência. E até você racionalizou. O Eduardo trouxe argumento racional, e você também, dos riscos, né? Mas você já percebeu um pouco antes, poxa, acho que é melhor mudar. Aí quem muda não tem mais, não recebe mais novas informações, já vai direto para uma outra questão, ligada à âncora ou ligada ao framing. Quer comentar, Carlos? Beleza? Claro aqui? Vou colocar o aggregate results, só para vocês terem uma visão aqui da curiosidade, ó. Tá vendo? Ainda foram um pouco melhor do que o agregado. Menos, aqui no agregado, 70% faz 4 investimentos. Beleza? Em 4 investimentos são 4 rodadas ou que te dá 2 opções, ali são com 2? É uma rodada que vocês não têm opção. Quer dizer, vocês têm que escolher ou um ou outro na primeira rodada. Isso, e você pode até quebrar os valores. Ali é um investimento, ou não? Se eu não me engano, na primeira rodada você tem que escolher só um. Aí, na segunda, terceira e quarta, você pode quebrar. Então, de novo, para te forçar a ser coerente. Eu escolhi um, eu vou morrer com aquilo. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, só para trazer o conceito aqui. Esse aqui não está atualizado. A tendência é a gente escalar o comprometimento com um custo de ação que a gente já tomou lá atrás. Esse é o custo incorrido. Então, as pessoas podem jogar dinheiro fora em muitas situações. A gente vai falar do Everest, não disso, mas teve escaladores experientes que estavam tão perto de chegar, mas já era hora de voltar, que continuaram e alguns faleceram, inclusive os 2 líderes. Não, hoje está ali no blackjack, no cassino, está perdendo, mas ganhou uma vez, eu vou pegar mais dinheiro que eu vou ganhar. Né? Isso tem estudos interessantes, não só no basquete, mas na NBA, inclusive controlados pelos desempenhos dos jogadores. Um jogador que custou mais, ou num draft, ou numa aquisição, ele tende a ter mais chance do que um jogador que custou menos, controlado por desempenho estatisticamente. Então, não é... Porque, assim, um que custou mais joga muito, ele vai jogar, mas LeBron James, né? Mas nem sempre é tão nítido isso daí, né? Ou investir dinheiro num projeto de TI que não está dando resultado, só está gastando dinheiro, né? Ou uma aquisição, né, que não foi bem feita e você, ao invés de desinvestir, continua insistindo. Então, são alguns exemplos de custo incorrido. Mercado financeiro eu já falei, nem está aqui no material, tá? Então, isso aqui. Agora, o anchoring é o seguinte, pessoal. Vou pegar aqui mais 2 pessoas, tá? Teve um momento que vocês foi pedido que vocês fizessem uma estimativa de quantas pessoas, quantos clientes, de fato, sincronizam os devices, certo? Com a internet, uma vez por mês, correto? Aí eu escolhi 2 pessoas. Rafael Batista, cadê o Rafael? Rafael, você estimou em 5%. Você sabe por que você estimou em 5%? Estou. Já o Gabriel, cadê o Gabriel? Você estimou em 80%.
Por que você acha que você estimou em 80? Bom, a linha de base era 10, né? Aí que tá. Você tá no grupo de 10. Todo mundo recebeu 10% como estimativa inicial? Eu não tô 10 não, professor. Não, eu não fui 10 não. Tô dizendo que a linha de base era 10. Não, a linha de base, exatamente. O que acontece aqui? Tem os A's e os B's, tá certo? Depois, o simulador faz outra distribuição aleatória. Vocês receberam exatamente o mesmo texto para estimativa, só que metade recebeu. A estimativa é 65. E outra metade recebeu 10, que é a linha de base. Então, você está no grupo 10, Odomar. Então, o que acontece? Você que deu 5, recebeu 10. Você que deu 80, recebeu 65. Tá? Então, o que acontece? A ancoragem. E, às vezes, gente, o que pode acontecer? Não sei se vocês já viveram isso. Alguém tira da cartola um número e ele vira referência para todo mundo. Ou projeção do histórico. Faz a linha reta, faz a regressão linear e continua para cima. Né? Ou, às vezes, é mal motivado. Eu sou um vendedor aqui, eu sei que vale 10, eu vou pedir 20, porque aí a negociação vai ficar entre 10 e 20. Fala, Vale. Eu trabalho em compras de competitivo. E a nossa vida é essa. É o fornecedor pedir um aumento de 40% e a gente falar que não, eu vou te pagar 2. Aí você fecha em 10. Para você tá bom, então, né? Ficou mais perto de 2 do que 40. Legal, Maíra. Fala, Rafael. Na verdade, eu pensei um pouco ao contrário. Era 65, só que eu baixei justamente pelos dados que ele me dava. Eu falava, um médico apontou 65% e os testers lá, o pessoal da engenharia, eu lembro, não tinham conseguido provar. Eu falei, não tem como ser 65%. Aí eu baixei pelo que os dados estavam me dando. Foi essa assim. Legal pra caramba. Quem recebeu 10 também recebeu que um médico falou que era 10, tá? Mas que legal, que você já percebeu, começou a pensar numa consistência. São várias informações que são meio da rua. Né? Em outros momentos também, a gente tem relatos de 3 médicos sobre isso, relato de 5. Tudo assim, informação anedótica, não de anedótica, eu quero dizer, não de piada. É uma informação casual. Eu vivi esse caso e acho que é verdade. Né? Enfim, então isso também vai atrapalhando. Mas no caso da âncora aqui, deixa eu colocar para vocês verem. E é normal alguns fugirem da âncora. Inclusive, teve um aluno que falou, não, eu trabalho com esse negócio de equipamentos que tem que sincronizar. Então, eu tenho um dado, né? E ele usou o dado dele, que era em torno de 35, se eu não me engano. Eu posso estar errado, já faz mais de ano isso. Mas ele trouxe a expertise anterior dele, que ele tinha, eu não me baseei nem no 10, nem no 65, né? Mas eu tinha essa outra experiência. A Rafaela, então, já pegou um outro elemento que estaria disponível para quem recebeu as 2 estimativas e já desconsiderou e tentou. Você recebeu 65, o que você falou? 50? 20. Foi no Paretos. 20, lá. 20 eu joguei para baixo. Entendi. Coloquei 50, né? Nem para mais, nem para menos. Oi? 50% nem para mais, nem para menos. Então, é isso que às vezes acontece. Eu vou no meio, que eu não sei bem, eu vou no ponto médio aqui, né? Talvez seja papo de mineiros aqui, nós somos mineiros, né? Aquela coisa, vamos no meio termo aí, gente, só brincadeira, tá? Mas, enfim. Professor, existe alguma forma de você evitar esses viés? Porque eu vou cair todo dia em algum viés. Sim, nem sempre ele vai ser problemático, se for uma decisão simples ou algo que você conheça bem. A sua intuição, a sua primeira ideia, a sua primeira representação pode estar certa e vai te ajudar. Mas problemas complexos, decisões complexas, é bem importante que a gente comece a trabalhar estratégias para reduzir viés, e a melhor estratégia é contar com os outros, é por isso que não só com a gente. Trabalha em equipe, né? E é interessante ter equipes, ainda mais equipes desinteressadas, porque se eu tenho uma equipe aqui, nós 4, nós 5, estamos desenvolvendo esse produto, a gente gosta do produto, esse produto vai dar certo, nós 5 vamos confiar, precisa de alguém de fora, precisa de um conselheiro externo. Então, as 3 estratégias que estão no final aqui, básicas, são conselheiro externo que saiba do assunto e que não está envolvido nada desde o começo, que aí ele vai ter uma outra perspectiva. O advogado do diabo, você reservar alguém da equipe que vai estar autorizado a ser o chato, o mala. Vocês conhecem alguém, provavelmente, ou talvez alguns de vocês tenham esse papel. Eu sou o cara chato que vou lá questionar, vou, né, torcer até sair sangue, tá? E a inquisição dialética, é um nome meio complicado, mas é o seguinte, você separa em 2 grupos, cada grupo tem que gerar alternativas,
mais de uma, com certeza, vantagem e desvantagem, depois troca, né, para que cada grupo critique a outra proposta do outro grupo, e aí tem uma mediação para tentar colocar vantagem e desvantagem. Então, 3 estratégias são interessantes. Amanhã a gente também vai trazer o próprio trabalho do Kahneman também. Ele coloca a situação de alto executivo, né? Sou diretor, CEO, e normalmente não sou eu que monto isso. A CEO não foi ela que desenvolveu o produto, foi o P&D, certo? Então, o que é comum nesse nível? É ter muito esse tipo de processo. Não foi algo que eu participei, mas que eu tenho que julgar se isso é bom ou não. Então, amanhã a gente trabalha ali um checklist com 3 partes. O que eu tenho que perguntar para mim mesmo sobre a proposta dos outros? O que eu tenho que perguntar para os outros? E mais pontos sobre como analisar a proposta em si, tá? Então, isso vai ajudando a reduzir. E o principal é o processo. Tanto no final da aula de amanhã, a gente vai tentar discutir um pouquinho como é que é o processo decisório na empresa que vocês trabalham. Porque à medida que você vai criando esse tipo de hábito e cria um processo que tem autorizações e é legítimo, é bom ter um advogado diabo, é bom ter alguém criticando, isso vai ajudando a melhorar a qualidade da decisão. Tem até um dado que o Kahneman traz, que isso dá uma diferença em 1.000 empresas pesquisadas pela McKinsey, que estava participando do processo, né? Deu uma diferença de 7% no retorno de investimento sobre decisões. Eu não tenho muitos detalhes aqui de cabeça, como é que foi feita essa pesquisa, mas está ali já citada, já dá uma noção para a gente do quanto é importante trabalhar um processo decisório, não contar só com indivíduos brilhantes, heróicos, que vão sempre resolver tudo. Beleza? Legal que ficou bem dinâmico aqui. As lições finais eu já falei todas aqui, então a gente não vai se estender muito não, tá? A gente já está quase terminando. E amanhã a gente tem um pouquinho mais, a gente complementa e tudo mais. Então, olha só. O Anchoring Bias, a maior parte aqui coloca perto do 10. Esse aqui é o 10, estão vendo? Ó? Mas tem alguém que recebeu 10 e colocou 80 ali, eu não lembro quem que era. Aí foi totalmente fora do viés ou não caiu no viés da âncora. E a maior parte das pessoas, os 65, estão aqui. E o último, rapidinho, é o framing, tá? Nem vou usar exemplos, até tinha alguns aqui, mas qual que é a história? Quando as situações são colocadas como perdas, deixa eu colocar no PowerPoint aqui, vai ficar mais fácil. Acompanhando aqui. Aqui, ó, só para um exemplo de âncora interessante que o Dan Ariely fez. As pessoas escreviam os 2 últimos números do CPF, no caso, Seguro Social Americano. E aí elas tinham que participar de um leilão. Quem tinha 2 números mais altos no final, dava lances mais altos do que quem tinha números mais baixos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aquela história, racionalmente, não faz o menor sentido. Só que não é bem assim que a gente funciona, não é totalmente racional. O sistema 1 viu aquele número e vai. E tem outros exemplos aqui, né? Então, aqui é só dos 2 números finais do que seria um CPF, um RG lá dos Estados Unidos, tá? Enfim. Tinha um outro exemplo interessante que eu não estou me recordando, mas amanhã eu trago para vocês, tá? Então, e o framing é o seguinte. Dependendo de como você coloca a situação, as pessoas podem ter reações. Se é uma perda, você vai ter que demitir 400, 200 ou 600 pessoas. Preventing layoffs, tá aí, certo? A tendência é o quê? Vamos perder a aversão à perda, que é também um outro viés. Você sobressai e a gente topa correr mais risco, porque eu não quero perder. Então, qual que é a tendência? Tem uma decisão aí que era o Chip Deal Device e a outra o STRIPS. Uma delas tinha um resultado incerto. Então, quando é colocado de forma negativa, uma perda, a tendência é as pessoas correrem mais risco e irem para aquela alternativa que tem um percentual de resultado que você salva todo mundo ou um percentual que você não salva. Quando a questão é colocada de forma positiva como ganho, não entra a aversão à perda, a tendência é a gente ser mais conservador, tá? Essa segunda turma aqui que caiu um pouco nesse viés, tá? Só para a gente fechar aqui. Então, um exemplo aqui é o Saving Lives, Avoiding Deaths, que o Kahneman mesmo fez, tá? Que aconteceu isso. Só mostrar para vocês o resultado que eu achei interessante. Assim como a turma do 3º trimestre do ano passado, eu achei bem baixo aqui o framing, tá? Vou colocar aqui, ó. Aggregate Results. Então, o que acontece? No Prevent Layoffs, né, aí o resultado ficou dentro aqui do esperado, 44%, né? Aliás, 56% vai na decisão mais arriscada,
que é mandar o equipamento, certo? Mandar um novo equipamento. Tá? Ela vai ter 33% de chance de um resultado e 66% de chance de outro, né? Agora, aqui no Save Jobs, era esperado que a maioria mandasse conselhos e fitas, strips, mas não foi isso que aconteceu. O pessoal aqui não caiu muito nesse viés, nesse caso aqui, não. Estavam mais atentos aí, talvez, um pouco do que a Rafaela foi fazendo. Ó, tá muito zoado isso aqui, tá tudo vindo errado. Eu não vou seguir, talvez, o que me veio a primeira vez. Não sei se é bem isso, tá, Rafaela? Mas não lembro, né? Então, sacaram o framing? Framing é isso. Situação de ganho, eu corro menos risco. Situação de perda, eu topo correr mais risco. E as duas alternativas, uma era certa, a outra tinha duas probabilidades, duas chances de ocorrer ali de 33% e 67%. Para a gente realmente fechar aqui, depois eu coloco com mais detalhes os resultados de cada um, para vocês repassarem as decisões. Voltando à pergunta do Eduardo, né? Eduardo. Então, a primeira coisa é tomar consciência que o viés existe, mas isso não é suficiente. Pelo que a gente veio percebendo nos estudos, as nossas reações, o sistema 1 está sempre ali para ajudar, para ser mais rápido, sem esforço, mas ele pode atrapalhar. Então, ter cuidado sempre que a decisão for mais complexa. E essas estratégias aqui, ter um outside advisor, né? Unbiased, alguém que não tem interesse, mas que entende desse assunto. A questão do time, né, que vocês também trouxeram, né, o time integrado, acho que a Amanda trouxe, e o advogado diabo e a inquisição dialética que eu expliquei para vocês como estratégias para ir minimizando o viés, tá? O Darwin, todo mundo já ouviu falar, ele tinha uma estratégia dele, ele tinha 2 cadernos, ele tinha a visão da teoria da seleção natural, da evolução. Então, sempre que ele via uma informação que confirmava que ele pensava, ele anotava num caderno. Toda vez que via uma informação que ele não confirmava, ao invés dele negar, ele anotava num outro caderno, depois ele comparava o que surgiu em cada um deles, tá? Eles chamam aqui de terrific strategy, não sei se é tão terrific, mas enfim. Para fechar, problemas complexos costumam ter várias causas, não só uma, né? A gente já falou isso. A gente cair em viés não é falta de inteligência, não é má vontade, mau caráter, né? É natural. Adotar as estratégias proativas para minimizar. E um ponto que não surgiu muito aqui, mas é o preparo para a gestão de crises, né? Tem até um colega meu, o professor Davi, aí, que o Rodrigo Prado, ele trabalha muito com isso, né? Faz o media training e tal. Então, é um cara que você não pega ele na curva de jeito nenhum. Ele está muito treinado para fazer gestão de crise. Aquela história, mais ou menos, que a Júlia, né, trouxe, né? Não, vamos colocar aqui, mas sem expor demais. Você queria comentar alguma coisa? É que você mexeu. Mas é isso, pessoal. Acho que por hoje tá bem bom, tá? Frase do Penn Jillette, que é um mágico, né? Já viram? Tinha um programa, acho que no Discovery. Ele é o Penn Jillette, é um altão, e tem um padre dele ali que é mais baixinho, né? Se você realmente quer acreditar no que você... Se você realmente quer acreditar, isso que você deve questionar mais. Se você realmente quer acreditar, o seu time é o melhor do mundo, aí que você deveria se questionar, né? E o Leonardo da Vinci é um fato conhecido que a gente percebe erros mais dos outros do que na gente. Por isso a estratégia de se valer das contribuições dos outros, tá bom? Então amanhã a gente vai falar de modelo racional de decisão e vai continuar o modelo comportamental, tá? Eu vou passar um pouco de heurística, passar um pouco de racionalidade limitada, a gente vai criticar o modelo racional que acaba sendo meio utópico, mas é importante a gente trazer a racionalidade e achar um equilíbrio. Gestão por evidências é um assunto bem interessante. Então, amanhã a gente continua, tá? Vai fazer o percurso aí, desses 2 modelos, racional e comportamental. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom que vocês aguentaram até as 10 aí, a energia tá boa. Assim que eu gosto, hein? A circulação não falha. Obrigado. Aí eu sou Lucas, né? Já tem presença. Eu tô muito sério ali observando. É que eu tava com fome ainda. Obrigado. É que eu inventei tanta notação.
Exato, fiquei traumatizado. Já fizeram uma simulação, né? Foi em grupo, né? A gente fez várias, né? Ah, é? Gestão estratégica, só que tinha a resposta certa. E se falhava, era demitido, tirava zero. Isso é mais nada. Aquilo vai acontecer. No Everest, o máximo que acontece é você ser resgatado, tá? Obrigado. Valeu, obrigadão. Um abraço, hein? Oi? Não, a gente estava vendo se vai. Aí. Tô aqui. Isso é carregador. Obrigada.